Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, sou diretor da Comprove e venho hoje apresentar aqui um pouco das ferramentas da Comprove para a parte de diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação e subestação. Então, para iniciar, eu gostaria só de destacar aqui que o óbvio nem sempre é tão óbvio. Então, a gente tem uma figura aqui do nosso amigo Homer Simpson, onde ele, como usuário, está to start, press any key, né? Para iniciar, aperte qualquer tecla. Mas ele procura aonde está a tecla qualquer, né? Então, às vezes, o óbvio não é tão óbvio. Então, às vezes, o monitoramento, ele entra nesse aspecto para mostrar o que, de repente, não está sendo visto, apesar do sistema estar, de repente, de uma forma, certa forma funcional, porém, não na sua integridade, ou, porém, de repente, um dos lados do seu PRP não está funcionando de forma correta. Então, você tem uma redundância que ela já está, digamos assim, meio funcional, né? Então, você não tem a redundância. Quando acontecer o problema no outro lado, você vai estar fora. Então, um pouquinho introduzindo aí o que é, né, a subestação digital, o Process Bus, que ele vem fazer parte da 6850, com a integração das Merge Units e o barramento de processo, né? E que essa performance da nossa rede de comunicação, ela é fundamental para a performance no nosso sistema de proteção. Então, de acordo com a figura 8.4.2 da norma 1850, edição 2, a gente tem aqui mostrando que a nossa função 1, ela está distribuída em Physical Device diferente, que é o PD1, Physical Device diferente, que é o PD2, e eles se comunicam através de Logical Connections entre os dispositivos, os nós lógicos desse dispositivo físico e desse. Então, a função número 1, ela acaba que ela está compartilhada fisicamente em dois dispositivos e eles precisam trocar informações através de uma Physical Connection 1.2 e uma Logical Connection aqui, por exemplo, 1.4. Então, a performance dessa função, ela está intrinsecamente ligada à performance da nossa rede. Então, o conceito de monitoramento vem a ser a verificação sistemática em busca de anomalias que podem comprometer o correto funcionamento da rede de comunicação. O monitoramento da rede de 1950 durante todo o ciclo de vida da subestação, tratando, por exemplo, de testes de aceitação de fábrica e campo, de teste de manutenção e o monitoramento contínuo. A importância desse monitoramento, então, ele detecta precocemente erros, ele tem condição de verificar a operação da rede, reduz a indisponibilidade, trabalha com log de eventos através de verificação de falhas, teria condição de segurança e aumentaria essa segurança e estabilidade do nosso sistema de energia. Então, a gente tem aí a condição de destacar que o sistema de monitoramento como ferramenta essencial na detecção de falhas, através da atualização que já foi chancelada pela ANEEL, né? Atualização do procedimento do ONS, com a inclusão do monitoramento. Ele destaca, nos pontos do ONS, a detecção de anomalia e falta de mensagens, a detecção de falta de sinal de sincronismo, a verificação de tempo de propagação anormal, deve ser um sistema independente, e o armazenamento e gravações de eventos de falha. Então, em suma, isso trabalha-se como uma forma de um RDP, né? Um registrador digital de perturbação de rede. Ele vai verificar se há algum problema na rede naquele momento e sua implementação através de tempos críticos de mensagem GUSE e Sample Value. Alguns aspectos de rede abrangidos, então, pelo sistema de monitoramento: a verificação da integridade das mensagens, a configuração de segurança dos dados, a estrutura dos frames, a verificação do sincronismo do sistema, a estatística de tempo e trabalhar com a configuração de bit de teste, bit de simulação. Ele deve estar apto a oferecer essas condições. Então, nós temos também os alertas de potenciais falhas de comunicação, inclusive invasões, por exemplo, se tiver algum frame trafegando na rede que seja um frame não previsto naquela configuração. Ele permite gravar, por exemplo, em arquivos PCAP, que são arquivos padronizados, para que sejam verificados em analisadores de protocolo, inclusive na ocorrência de faltas. E ele trabalha através do monitoramento da porta trunk ou mirror do switch. Aqui alguns exemplos que a gente tem, alguns equipamentos, por exemplo, o MNET da Comprove, ou ele poderia rodar num computador industrial, ou até no 67NET também, que é um equipamento também que pode ser carregado aí a campo, uma condição portátil. Então, essas funcionalidades do sistema
poderia ser portátil ou instalado em rack. Ele poderia trabalhar com modo de validação aí em SCL, importando o arquivo CL, comparando com o que está trafegando na rede. Dessa maneira, a gente consegue avaliar se as configurações estão corretas ou não, se aquelas mensagens que estavam previstas estão lá, e se existe alguma mensagem que está trafegando na rede, porém, ela não estava prevista no arquivo de configuração. Nós também conseguimos fazer o sniffer, verificando e comparando, e, através do modo de supervisão, verificar os erros de rede, fazer supervisão de GUS, sample value, PTP, toda a parte de redundância, verificação de PRP e gravação de eventos em formato PCAP, além de realizar análise estatística para pegar outras inúmeras condições de verificação que a gente vai ver nas telas a seguir. Aqui um pouquinho do nosso sistema, que a gente já vem demonstrando e trabalhando. Aqui foi no workshop ocorrido no Tigre, em Florianópolis, aqui realizando testes com o fabricante Schweitzer, aqui fabricante Siemens, também fazendo monitoramento dos IEDs, e aqui o fabricante GE também fazendo monitoramento dos IEDs dele. Então, aqui a gente tem uma tela do sistema, uma tela que a gente chama de uma tela de tabela GUSE, onde a gente permite todas as tabelas mostrando, ele já cria essa tabela automaticamente pelos dados importados. Ele mostra aqui, então, a origem e destino de cada uma da mensagem GUSE, e ele vai marcar aqui, por exemplo, com uma exclamação, se tiver qualquer tipo de discrepância, e aqui em vermelho, nas nossas listas, se aquela mensagem GUSE está, de alguma maneira, ou não presente, ou com a repetição maior do que deve, ou com algum parâmetro de forma incorreta. Também o sistema permite uma verificação de um painel de controle de status. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, qualquer problema que está relacionado a IEDs, que estão na nossa rede, problemas relacionados ao PTP, o nosso sincronismo de tempo, qualquer tipo de condição e alerta do próprio dispositivo de monitoramento ou outros. Então, aqui é possível entrar, por exemplo, no IED, e aqui a gente vê que todos esses IEDs que estão aqui em verde estão ok, sem problema, e aquele que está em vermelho é uma sinalização que existe alguma diferenciação. É possível clicar nele, e dentro dele a gente encontra qual mensagem GUSE dele que está qualquer tipo de discrepância. Então, o sistema permite navegar em todas as condições através do seu painel de controle e avaliar essas condições. Aqui são alguns dos eventos, nem todos, que o sistema permite. Então, através de mensagens GUSE, tempo expirado, fora de sequência, formatação, comparação com SCL, nunca visto, condições de quality bit ou time quality, se o GUSE, por exemplo, não está sincronizado, se tem mudanças abruptas e repentinas. Do sample value tem também uma série de verificações a serem realizadas. No PTP também, caso tenha tempo entre mensagens diferentes, discrepante, múltiplos mestres, perda de mensagens, qualquer mudança na precisão do clock de sincronização também é verificado e monitorado pelo sistema. E mensagens não previstas GUSE, sample value, verificação do PRP. Então, existe um contador do PRP das amostras. Caso existe qualquer jump, qualquer salto nessa condição, ele é verificado e é marcado ali também com uma condição. Esses, vamos assim dizer, alertas, eles podem ser priorizados e classificados pelo próprio usuário, onde permite trabalhar com nível de aviso, nível mais severo e assim por diante. O próprio usuário pode customizar e classificar da maneira que determinar.